Persona 3 foi de longe um dos jogos mais importantes da minha vida, e essa é uma carta aberta para ele, de alguém que acabou de se formar no ensino médio. Oi, eu sou Amaral e faz tempo que eu não faço um vídeo aqui. Pra falar a verdade, eu tinha o último vídeo do ano que eu acabei perdendo por conta de esquecer a porra do backup quando fui formatar. Por isso resolvi refazer o vídeo sobre o mesmo tema, mas de uma forma diferente. Bom, eu espero que vocês curtam esse primeiro vídeo do ano e esperem coisas boas desse 2023. What else? I know. You just got transferred to a new department. Hey, that's our boss. Yeah, look at that guy. Can't believe what he's doing. Just being Ok, hora da introdução. Persona 3 foi produzido e lançado de 2006 para 2007. E por que especificamente o 3 e não o 1 ou 2 ou até os jogos seguintes? Primeiro, porque os primeiros jogos são horríveis e você pode me falar que eles possam ter uma história incrível, mas tentar jogar isso aqui não é uma experiência muito agradável, se você me entende. Além do fato do 3 ele ser um amorzinho pra mim. Tanto que eu rejoguei novamente no final do ano passado. Mas vamos pra parte que importa. Do que se trata essa tal Persona? Persona 3 é um RPG que te leva para a pele de Makoto Yuki, um estudante transferido para Tatsumi Port Island, quase não consegui falar, uma cidade um pouco diferente das convencionais, pelo fato de entre as meia-noite e 1 da manhã existir uma, entre aspas, hora secreta. Essas são chamadas Dark Hours, onde criaturas estranhas como isso aqui também, aparecem. Tudo por conta de um experimento maluco que acabou dando errado. E bom, Shadow para tudo que é canto. Obviamente, ao perceberem a merda que fizeram, foram criado um grupo chamado CIS, ou Specialist Extracurricular Execution Squad. Um grupo de volta a derrotar essas Shadows sob o disfarce de um clube escolar. E é aqui, amigo, é que vem a graça de tudo isso. Persona 3 está aí para você jogar como um jogo de PS2 ou por emulador mesmo, caso você não tenha um PS2. Além de que, caso você não goste muito de jogar, você pode ir atrás dos 4 filmes que tem sobre essa obra ou ler o mangá. O que eu particularmente recomendo você ler o mangá depois de ter jogado ou assistido os filmes, porque ele é bem mais raso nas informações e acaba sendo muito mais um extra para tudo isso. Bom, esses aqui são seus companheiros, pessoas que, assim como você, são usuários de Persona, nome do jogo. E essas personas são a representação das suas almas, que são usadas como a principal arma para lutar contra essas Shadows. Vale ressaltar que são raras pessoas que conseguem usar Persona, só pra deixar isso claro. E sabe o que todos eles têm em comum? Além de motivos convincentes para arriscar sua vida nisso? Todos eles são estudantes do ensino médio. Sim, além de tudo, eles precisam se preocupar com provas e aproveitarem férias ou viagens. Além de manterem boas relações no colégio, e aí vem o charme de Persona. A sua força vai ser influenciada pelas ações e relações que você tem com outras pessoas. Caso você se relacione com tal personagem, ele vai tornar a persona daquele tipo mais forte. Ou, caso você passe uma tarde inteira na biblioteca, você vai ficar um pouco mais inteligente, e assim por diante. Eu digo algo também, se preocupe bastante em prestar atenção na aula, porque você vai precisar disso quando for fazer prova. Sim, você faz prova nesse jogo. Welcome to the Velvet Room, my dear young man. Memento Mori é uma frase vinda do latim, que significa lembre-se que você é mortal, lembre-se de que você vai morrer. O tema principal de Persona 3 é sobre morte e como ela é inevitável. Por isso, ao começarmos a jogar, ganhamos 1 ano para poder viver na pele de Makoto, ou protagonista, ou insira seu nome aqui. Diferente das outras pessoas, ele consegue acessar a sala de veludo, ou Velvet Room, com esse cara estranho e a sua empregada que nunca viu o mundo lá fora. Essa rapaziada é estranha, mas sempre vão estar lá, já que você é considerado por eles um wild card, ou coringa.
Então, diferente das outras pessoas, você consegue usar mais de uma persona. Essa criança aqui, ela parece ter relação com essas pessoas estranhas, por assim como elas só você conseguir ver, mas pode apostar que não. Isso aqui é diferente. Para ficar mais forte e ter personas mais poderosas, você precisa fortificar suas relações sociais. A princípio, esses são seus status. Sim, você não sabe interagir, você não sabe sentir nada pelas pessoas e você tem um conhecimento na média. Enquanto o tempo vai passando, você vai descobrindo maneira de aumentar esse status. Enquanto vai perceber que no meio do caminho, você necessariamente precisa torná-los altos para ter mais interações sociais. Sendo super inteligente para conversar com a garota popular do colégio, ou super corajoso para falar com a garota tímida de lá. E pode apostar, eles vão fazer diferença. So, that's it. See? There it is. Social Links é a parte mais incrível de todo o jogo. É aqui onde você verá todo o capricho que eles colocaram nessa história, enquanto vai ser posto à prova com perguntas que farão você duvidar o quão longe você quer chegar nisso tudo. Chegando no colégio, você conhece Kenji, seu colega de sala, onde você pode passar um tempo com ele e vivenciar uma das histórias mais tristes que um estudante de ensino médio poderia ter. E após passar bastante tempo com ele e vê-lo falar que prefere mulheres mais velhas, dando em cima de professora e obviamente batendo a cara na parede, você sempre esteve lá com ele. E no fim, vocês acabaram virando grandes amigos. A Persona se ganha pelos seus personagens que, por mais que excêntricos, são carismáticos e ainda por cima humanos em sua essência. Eu não vou conseguir exemplificar os momentos onde eu me peguei rindo pra caralho enquanto presenciava uma dessas histórias ou me peguei muito emocionado enquanto via algo acontecendo. Porque são tantas histórias, cada uma delas mais profunda que outras, onde, caso desse destaque, esse vídeo teria 3 horas e eu já preparei um vídeo pra falar sobre todas elas, um pouquinho de cada, mas eu não tô aqui pra isso. Porém, pra não deixar essa parte rasa, eu quero deixar um gostinho de alguns dos meus social links favoritos nesse jogo. Cis é a conexão que você tem com a sua equipe. Cada batalha que vocês passam junto, cada situação, sejam elas boas ou ruins, fazem com que os laços de vocês fiquem mais fortes, enquanto você percebe o quão a confiança entre vocês se tornou algo importante e vitalício no final das contas. Fuka Yamagishi. Fuka é uma garota que acaba se importando muito mais com as pessoas ao seu redor do que com ela própria. E o tempo que vocês passam junto é bem fofo, pra falar a verdade. Dela tentando um hobby de culinária, mas no fim percebendo que ela deveria fazer as coisas que ela realmente gosta e não que as pessoas querem que ela faça. Mitsuru Kirijo, a garota riquinha do seu grupo, que conforme vocês vão passando tempo junto e conhecendo vários restaurantes de rua, ela acaba entrando na sinuca de bico, onde precisa casar com um marido que ela nem gosta por conta da sua família, a qual está em um momento difícil e precisa de alguma empresa para financiá-la. Kazushi Miyamoto, um atleta que quer vencer o campeonato entre colégios desse ano, mas por conta de lesão no joelho não pode participar, e mesmo sabendo disso, ele ainda assim quer continuar por conta dos seus nobres objetivos. Maya, sua amiga de joguinhos online no final de semana, você passa muitos finais de semana jogando com ela e no final acaba descobrindo que ela é sua professora, mas nesse meio tempo, depois de tantas conversas, vocês acabam se ajudando um ao outro. Você... essa criança aqui é um caso complicado e faz parte da história. Então, por enquanto, só o fato dela ser importante já basta pra você. Aí, Gizmo. Eu tive que passar rápido em alguns social links e nem citei o Akinai, que é literalmente o melhor social link desse jogo inteiro. Mas isso fica para um futuro, né? Desde cedo, esse lugar infernal vai te acompanhar. Esse é o Tartarus, e o nome é bem semelhante ao que você vai passar nesse inferno de lugar. Isso porque é aqui que tem a maior concentração de Shadows, porque esse lugar é... É importante você ficar ligado nas fases da lua, pois sempre que vai se aproximando da lua cheia, as Shadows vão ficando mais fortes. Isso porque na lua cheia você acaba enfrentando Shadows especiais, cada uma delas baseada em uma carta de tarô. Eu não queria falar sobre os bosses desse jogo, até porque é um mais estranho que o outro, mas eu tenho que deixar esse momento para despejar o meu puro ódio contra esses dois arrombadinhos aqui. Sério,
Que boss insuportável, que chefe horrível, eu odeio sorte, eu odeio você e eu odeio você também. Além de que, eu queria destacar um boss específico, que não é uma Shadow. Jin Takaya e... Ok, esse daqui eu preciso explicar. Eles são de um grupo chamado Strega, também sendo usuário de Persona. Como o nosso objetivo principal é acabar com a Dark Hour, tecnicamente tudo paranormal, como Shadows e Personas, vão embora também. Por isso, eles ficam contra você, já que quem gostaria de ter um dom arrancado de si próprio? Além deles também quererem ver o fim do mundo, mas isso aí a gente fala um pouco lá pra frente. Devido a algumas circunstâncias que não cabe a mim entrar em spoiler, você se muda para esse dormitório nessa cidadezinha, ao qual você descobre que pode invocar personas através desse aparelho chamado Invoker. Esse grupo ao qual você entra, ele já estava lutando contra Shadows desde antes de você aparecer. Tanto que parecia nem ter fim. Parecia que elas nunca iam acabar. Até que, no momento da sua chegada, essas tals Shadows especiais começaram a aparecer. Cada uma delas aparecendo nas noites de lua cheia desse ano. E todos vocês acreditam que acabar com essas Shadows especiais significaria o fim da Dark Hour. Só que, quanto mais batalhas vão passando, não só você vai subindo andares dessa torre que não parece ter fim, ou encontrando inimigos muito mais desafiadores, você se aprofunda mais nessa história. Perguntas como qual o motivo de tentarem usar a energia das Shadows, o que de verdade são as personas, por que essa história toda vez joga na nossa cara que a morte é inevitável, por qual motivo, mesmo depois de as Shadows serem espalhadas por toda a região, ainda assim o Tartarus continua sendo um lugar onde acumula muito mais elas. Eu falei muita Shadow, porém todas essas dúvidas são respondidas no seu devido tempo e o final ainda consegue ir muito mais longe do que tudo isso que você pensou até agora. Não é à toa que a boss battle final é literalmente 1 hora de duração. Tá, eu sinto que eu me alonguei muito aqui e não era o meu foco, até porque é um pouco difícil tocar na história de Persona sem tentar não dar spoiler, mas a gente ainda tem 2 tópicos pra tratar aqui, e é melhor a gente adiantar. Já de começo, quero dizer que eu sou totalmente leigo em produção musical, por mais que adore músicas, então tudo que eu falar aqui foi sobre uma experiência ouvindo essas lindas OSTs que me fizeram chorar, animar e rir muito. Quando você pensa em música, principalmente para algum jogo, deve vir alguma coisa na cabeça, como músicas épicas com guitarras em uma batalha, ou uma serena música de início para introduzir você logo no menu do jogo. E Persona é um jogo que leva muito a sério a parte musical. A princípio, essa música que tocou foi Burn My Dread, que inicia o jogo capaz de passar a vibe dele inteiro, com essa lindíssima intro que, meu Deus do céu, que perfeição. Mas antes de chegar no prato principal, que tal uns aperitivos, como uma música que toca no dia a dia, ou em algumas situações específicas, quando, vamos pensar, você está fazendo uma prova? Porém, quando as coisas ficam sérias, músicas para esse momento são essenciais. Porque mesmo você ficando tenso e assustado com toda essa situação, o jogo precisa te animar para as batalhas, atendendo seu pedido principal com a música jovem dinâmica que, aumentando sua animação no momento em que você escuta Mass Destruction junto com Deep Breath ou Master of Shadows é tão perfeita pra passar essa vibe mais adolescente possível. Sério, mesmo com todo o caos e coisas desconhecidas ocorrendo à sua volta, você entra num clima tão bom de animação, aceitando isso de peito aberto e partindo pra cima como mais um desafio a ser superado. Porém, quando as coisas vão chegando ao fim, a gente entra na fase onde um clima tá pesado. As músicas de antes voltam com uma vibe muito mais diferente, com tons sutis que se espalham por toda aquela situação. E quando tudo parece perdido, aquela primeira música que começou tudo isso volta com tudo para lembrar você do que você já passou, do que você já fez até agora, que ainda não é um fim e nem é hora de desistir. Com Burn My Dread, só que dessa vez uma versão adaptada para a última batalha. E pode apostar, você vai ouvir muito isso. Além disso, eu recomendo também você escutar a versão do filme dessa música que ficou impecável. Minha favorita por sinal.
Eu sei, eu posso ter falado e falado sobre Persona, Persona pra cá, Persona pra lá, e talvez nem tenha feito tanto sentido assim, mas essa parte eu quero que você realmente preste atenção. Persona, acima de tudo, é um jogo sobre amizades, é um jogo sobre amor. E no final das contas, você vive na pele de um estudante que passa um ano inteiro junto de várias pessoas que você aprende com elas, assim como elas aprendem com você. Mas como o próprio jogo diz, tudo é inevitável. As coisas têm que chegar a um fim. E com a lindíssima música que fala sobre buscar novos horizontes enquanto leva a memória daqueles que já passaram com a gente juntos em frente, eu abro meu coração para dizer que eu acabei de me formar no ensino médio. E no começo do ano eu era muito introvertido. Não porque eu queria, mas acabou que por conta de problemas no passado, eu acabei criando esse filtro que me impedia realmente de se aproximar para fazer novas amizades. E na minha cabeça, eu pensava que acabaria esse ano sem ninguém, sozinho, e pensando que eu poderia ter feito melhor. Mas por conta de muitas pessoas que passaram na minha vida esse ano, eu consegui mudar essa forma de pensar e quebrar esse filtro. Tanto que esse foi um dos melhores anos que eu já tive, o ano que eu mais me aventurei a tentar coisas novas, mesmo com medo do caralho em tudo que eu fazia. Eu conheci uma rapaziada nova, novas paixões, e mesmo eu tendo cometido muitos erros e acabar magoando algumas pessoas, eu aprendi com elas. E eu só sou o que sou hoje por conta de todas essas experiências. Assim como no final dessa história, há momentos bons, há momentos ruins, mas sempre vai existir um momento de despedida. Obrigado por chegarem até aqui. The wind feels so nice. This is my first time experiencing spring. But this season will eventually pass. After fighting alongside you and facing the world's end, I finally began to understand what it means to live. Thinking for yourself, not running away. Accepting the inevitable. All things eventually come to an end. Every living thing will one day disappear. Only by accepting this can one discover what they truly want, what the meaning of their life will be.